Me parece que a coisa fundamental na vida é nós termos uma descoberta de como viver a vida de uma forma inteligente, livre, em paz e feliz, numa relação direta com as pessoas à nossa volta, sem nenhum elemento de contradição, sem nenhuma forma de medo. Reparem, aqui, com você, nós estamos explorando esse assunto, dizendo para você que, sim, nessa vida é possível tomarmos ciência de uma vida livre desses estados conflituosos de dor com a presença do medo e desta ânsia ou busca de satisfação quando aplicamos nossa vida na procura do prazer. Reparem, existem dois elementos bem básicos em nossas vidas. Um deles é essa procura por satisfação, preenchimento, gratificação, aceitação, dentro desse movimento do prazer. O outro elemento é esse de escape, fuga, afastamento, ou esse desejo impetuoso de nos livrarmos da dor, como ocorre na questão do medo. Uma vida real é uma vida livre. A possibilidade de uma vida livre requer uma mente livre. Livre desse formato, desse modelo, desse padrão. É isso que estamos vendo aqui com você. Quando as pessoas têm conflitos internos e estão em busca de se livrarem desses conflitos, com as diversas perguntas que elas fazem, elas não compreendem uma coisa básica aqui. Quando alguém pergunta como se livrar do medo, ou quando elas perguntam como lidar com a insegurança no relacionamento. Veja, em razão dos conflitos, presente nas relações, elas querem descobrir como lidar com essa insegurança em suas relações. Como lidar com a insegurança no relacionamento? Com que base se sustenta nossas relações? Porque se as nossas relações, se elas se sustentam com base no apego, o que há por detrás dessas relações, repare, é naturalmente o medo. Quando é que esse apego se estabelece em nossas relações? Quando existe uma ânsia, uma busca, uma procura por gratificação, por satisfação, por preenchimento em algum nível na relação com o outro. Então, isso gera uma dependência. Vejam como é simples isso. Se eu dependo de você emocionalmente, sentimentalmente, fisicamente, sexualmente, essa dependência
alimenta um nível de busca ou de procura de maiores gratificações. Isso gera apego. Então, essa forma de carência, nesse formato está presente o medo. Então, se uma relação se estabelece no medo, porque não há outra coisa a não ser apego, que é essa busca de prazer no relacionamento, não temos a presença da liberdade. Em geral, o ser humano ele estabelece suas relações com base em busca de gratificações. Vamos examinar isso aqui. Eu quero a amizade daquele ou daquela que possa me dar algo. Esse sentido do eu presente, que é o ego presente, esse modelo de ser alguém na vida, é ser um experimentador que dá muita importância às suas experiências. Como essas suas experiências são coisas que ele ou ela viveu no passado e está buscando repetir de novo, e de novo, e de novo, para se preencher, valorizamos muito nossas relações quando elas nos oferecem isso. Reparem, isso é basicamente uma vida no medo. Então, nós temos uma inclinação muito forte em nós para buscar o prazer, para fugir da dor. Então, o nosso desejo, ele contém o prazer e a dor. O desejo de obter e o desejo de rechaçar, de se livrar, de escapar. Será possível descobrirmos na vida, a vida livre desse movimento de contradição, que é a contradição do desejo? Todos os desejos presentes em nós são desejos centrados em um movimento psicológico em nós que não terminou, que não acabou. Vamos examinar isso aqui ainda em alguns poucos minutos que temos, nesses próximos minutos. Quando uma experiência se completa, seja ela de prazer ou de dor, quando ela se completa, não fica registro. Podemos até ter a lembrança, a memória, a recordação, mas esse é um registro técnico, vamos chamar assim, um registro simples, direto, daquilo pelo qual esse corpo e mente passou. Então você tem a lembrança, mas não há nenhum peso sentimental, emocional, de fixação de prazer ou de dor psicológica. É quando a experiência se conclui que isso ocorre. Em geral, nós estamos sempre vivendo experiências que não terminam. Então, guardamos dentro de nós aquela experiência. E esse elemento que guarda isso é esse mim, esse eu, esse sentido de ser alguém, que é o ego. E ele quer mais daquilo, ou ele quer menos daquilo. Quando ele quer mais, ele vai em busca do prazer. Quando ele quer menos, ele tenta fugir da dor. Então, nós temos a presença
ou do medo, ou do desejo. Mas desejo e medo nascem de um único projeto. Estamos juntos? Desta condição inacabada desse sentido do eu, do ego. Aqui estamos lhe dizendo que nesta vida é possível descobrir a vida nesse instante. Viver cada momento, permitindo que cada momento termine. Se ele termina, não fica registro para esse centro egóico. E assim esse eu, esse ego não é alimentado. A compreensão disso requer que tenhamos uma visão do que é a mente humana. Repare, nós chamamos de mente consciente e inconsciente. Essa assim chamada mente humana. Tudo aquilo que é registrado, está registrado nesta mente humana, que é a mente do eu, que é a mente do ego, que é a mente da pessoa. Aqui nós temos chamado de consciência do eu. Aquilo que chamamos de mente está dentro desta consciência, que é a consciência do eu. Dividimos em consciente e inconsciente. As lembranças mais recentes é esse consciente. As lembranças menos recentes é esse inconsciente. Mas tudo isso está dentro desse conteúdo, repare, inacabado da identidade egóica, desse sentido de pessoa. É possível um esvaziamento de todo esse conteúdo para nos livrarmos desse modelo, dessa assim chamada mente humana, como nós conhecemos, para uma qualidade de mente nova, desconhecida, livre. Qualquer ideia que você tenha sobre isso que estamos falando é totalmente falso. Estamos tocando aqui em um assunto de uma natureza nova, desconhecida para o pensamento. É isso que alguns chamam de despertar espiritual ou despertar da consciência. Temos que saber o que é o pensar, a verdade do pensar. É quando o pensar está presente e a presença daquele que pensa não está. Isso é o pensar. O pensar está livre do pensador, do experimentador, desse elemento que sustenta suas experiências inacabadas. Por isso está sempre carregando prazer ou dor, desejo ou medo. No seu natural estado, escute, no seu natural estado de ser, a mente está livre. E esta mente livre é o desconhecido. E a verdade do desconhecido é a ausência do desejo e do medo, do prazer e da dor. Isso porque vivemos o momento presente, nesse instante, e o que quer que esteja aparecendo aqui, termina aqui. Ao desfrutar de uma experiência de prazer, aquilo não é mais uma experiência de prazer, porque já foi, já desapareceu. Quando descobrimos o que é morrer para cada prazer, para cada dor, não temos mais presente o desejo e o medo. Reparem a beleza desse encontro com a vida,
onde nossas relações são relações livres do passado e, portanto, livres do medo e do desejo. Quando você desfruta de uma comida deliciosa, não fica registro psicológico nesta ânsia por mais, sustentando essa dependência psicológica de alguém que está mantendo a sua continuidade no pensamento. Porque quando há a verdade do pensar, repare, estamos livres do pensamento. Mas quando estamos escravos do pensamento, estamos presos ao modelo da ânsia por mais, da procura por mais. Veja, essa é a continuidade do ego. Acompanhe isso aqui. Uma vida livre do apego é uma vida livre do processo do pensamento, nesta ânsia por mais. Observe como se apresenta em nossas vidas esse elemento que é o elemento do pensador, que é o elemento do experimentador, nesta ânsia por mais. A nossa relação com pessoas, por exemplo, é uma relação de apego. Então existe esse desejo. Esse desejo cultiva por detrás dele o medo de ser abandonado, de ser rejeitado. É por isso que no ego as pessoas fazem jogos de manipulação. Ou no ego, ele se mostra forte para dominar o outro, ou ele se mostra forte para se submeter ao outro. Ele se submete ao outro para não perder essa sensação, essa satisfação, esse prazer que recebe do outro. Ele se mostra forte para dominar, para possuir, para controlar, para continuar extraindo do outro algum tipo de gratificação sentimental, emocional, sexual. Reparem, esta é a condição do ego, é a condição do eu, desse sentido de ser alguém na vida. Será possível descobrirmos nesta vida a vida como ela é, sem o sentido do ego, e, portanto, livre do desejo e do medo, do prazer e da dor? Nós temos aqui trabalhado com você nesses vídeos, também em encontros online nos finais de semana. O fim desta condição para uma vida em plenitude, em completude, em felicidade. Uma vida que se mostra presente quando não há mais o sentido de uma identidade egóica, presente na vida, o que se constitui de uma grande ilusão. Descobrir o seu natural estado de ser é tomar ciência do natural estado livre do eu, livre do ego. E, portanto, livre desse movimento, que é o movimento da ilusão. Uma vida livre é uma vida onde há esse encontro com o outro, com a mulher, com o marido, com os filhos, com a família, com colegas de trabalho, mas sim esse elemento.
Então estamos sempre diante de um momento novo, único, que sempre termina. Para sempre um momento novo e único, que sempre termina. Reparem, isso é o fim do medo. É o fim da desordem psicológica. É o fim da confusão. Você nasceu para essa liberdade. Para a ciência de uma vida livre, onde você, em graça, em plenitude de ser, é uma bênção, uma alegria, uma felicidade na relação com o outro, porque não existe mais esse sentido de alguém aí. Assim, esse encontro com a realidade da vida é esse encontro com a realidade de Deus, nesse instante, nesse momento. É isso que estamos trabalhando aqui com você, dentro desse canal. O assunto nosso aqui é o despertar espiritual, a iluminação espiritual, a realização da verdade. Se isso que você acaba de ouvir é o que faz sentido para você, fica um convite. Conhecer também o nosso outro canal, chamado Marcos Gualberto. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link. Lá nós temos centenas de vídeos trabalhando com você. Esse mesmo assunto. Ok? Além disso, temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, aprofundando isso aqui com você, através de perguntas e respostas, e tendo um contato com esse silêncio, com aquilo que está fora da mente, desta velha mente do eu, que é a mente egóica. Então, sábado e domingo, podemos trabalhar isso juntos, nesses encontros online. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, fica aqui o convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Aquilo que estamos compartilhando, veja, é algo possível a você. Não apenas a Ramana Maharshi, não apenas a Eckhart Tolle, mas é possível a você. Toda revelação